Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala de um assunto importante em relação ao trânsito, os 15 anos da Lei Seca no Brasil. A Lei Seca está completando 15 anos de vigência no país com uma queda de 32% no número de mortes no trânsito. O Brasil é um dos poucos a estabelecer tolerância zero para a direção de veículos. No entanto, cerca de 5% das pessoas relatam que ainda dirigem após consumir álcool. As leis de trânsito, as punições a quem provoca mortes nas ruas, em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o criminalista Maurício Januzzi, advogado, especialista em legislação de trânsito e presidente da subseção do Butantã da OAB aqui de São Paulo. Doutor, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado por estar presente aqui na programação da Jovem Pan. Como vai? Eu que agradeço o convite, estamos à disposição sua e da Jovem Pan. Bom, doutor, o senhor é um dos grandes especialistas em leis de trânsito e também a aplicação dessas leis e também das punições para quem desrespeita. E nós estamos falando desses 15 anos da Lei Seca aqui no Brasil. Eu pergunto para o senhor, qual foi a evolução? Há uma pesquisa recente que mostra que cerca de 30% de mortes foram reduzidas com a Lei Seca aqui. No entanto, 5% das pessoas ainda dizem que bebem e vão dirigir. Não sei se são números que expressam a realidade do dia a dia do senhor na advocacia, mas eu pergunto, houve um avanço? É melhor ter uma lei do que não ter também, né? Não, sem dúvida. Tiveram aí várias alterações nesses 15 anos, em especial da Lei Seca, especificamente. Antes se falava de necessidade de ter uma quantidade de álcool por litro de sangue ou de ar alveolar, que é o chamado bafômetro. Depois passou a não ter mais, voltou a ter. Enfim, as pessoas passaram a ter essa consciência que beber e dirigir não é um bom negócio, principalmente na esfera administrativa. Isso eu digo por quê? Porque tecnicamente hoje é mais fácil você ser multado numa blitz de trânsito do que ser processado criminalmente pela conduta de beber e dirigir. E tento explicar. Se você hoje for flagrado numa blitz e se recusar a fazer o teste do bafômetro, você já será multado como se você estivesse alcoolizado. Ou seja, você vai ter toda a questão da multa, que é uma multa que dói no bolso, então ela é educativa, né? Quase R$3.000 de multa. Você vai ficar 12 meses sem dirigir e a certeza da punição ela é latente, ou seja, você será punido mesmo recorrendo administrativamente disso. Já o crime não. O crime você precisa necessariamente dar uma prova para o Estado de que você tem gramas de litro de sangue com álcool ou de ar alveolar. E nós sabemos hoje, até pela divulgação, né, que ninguém é obrigado a fazer uma prova contra si. Sim. Então, tecnicamente, o que acontece é que as pessoas deixam de fazer essa prova e não são processadas. Então, falando mais ou menos em estatística, você tem mais infrações de trânsito do que crimes de dirigir embriagado. Ou seja, ambas as condutas têm uma parte administrativa que é a multa e uma parte criminal que elas não são correspondentes, justamente porque há essa necessidade de comprovação de uma quantidade de álcool. Agora, doutor, é claro que tudo se fala quando a gente fala de legislação, né? As leis que seriam muito brandas, claro que a gente vai falar aqui, mas são muitos os casos de pessoas que atropelam no trânsito e 3 dias depois já estão soltas e nada acontece. Eu pergunto do ponto de vista, então, das leis. O que é possível fazer e por que o Brasil não faz uma mudança profunda na legislação para punir efetivamente essas pessoas? Na realidade, o legislador brasileiro optou por entender que quem está embriagado no trânsito, em excesso de velocidade e fere alguém num acidente ou então ele mata alguém, isso é uma conduta culposa. Eu particularmente entendo que não. Eu entendo que essa conduta ela é dolosa, não daquele chamado dolo direto, que a pessoa quis o resultado, mas o chamado dolo indireto ou eventual, que a gente chama que ele assumiu o risco de produzir o resultado lesão corporal ou morte.
Se nós tivéssemos a alteração, né, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala do homicídio culposo de trânsito, para o homicídio doloso mediante dolo eventual, eu tenho a nítida impressão e a certeza que iriam diminuir esses casos, até porque nós temos uma pena que varia de 3 a 5 anos, ou seja, aqui nós sabemos que ao final isso não vai reproduzir numa prisão, e as pessoas têm a ideia de punição como prisão, ou seja, para que alguém seja punido ele tem que ser preso, e no homicídio culposo de trânsito ninguém será preso, porque pelo próprio fato de ser culposo eu posso substituir essa pena por prestação de serviço à comunidade. Já no dolo isso não é possível, eu não posso substituir a pena. E eu tenho uma pena que varia de 6 a 20 anos. Ou seja, uma parte daquela penalização daquele indivíduo ele cumprirá preso, que é o anseio da sociedade. As pessoas não aguentam mais ver aquilo que você acabou de comentar, uma pessoa que mata no trânsito embriagada, com excesso de velocidade, e que é presa em flagrante e depois de 2, 3 dias está solta e responde o processo em liberdade. Então, este não é mais o anseio da sociedade. A sociedade entende que isso é um crime, como os outros crimes que nós conhecemos, o furto, o roubo e etc., e que isso deve gerar o quê? Uma penalidade de cadeia, assim, ou seja, uma prisão. Enquanto isso não for alterado pelo legislador e enquanto isso não for uma política pública de Estado, ou seja, do governo federal, dos estados e do município, infelizmente nós vamos nos acostumar a ver cenas como essa que comumente vemos, né? Sempre eu estou aqui comentando, ou a Jovem Pan está falando desses acidentes horríveis que acabam com vida de várias pessoas, com pai de família, e geram uma dor enorme para a sociedade, em que não há uma punição efetiva. Sem dúvida. Doutor Maurício Januzzi conversando conosco aqui no Diálogo Jovem Pan, advogado especialista em legislação de trânsito. Doutor, quando se fala sobre o trânsito, a gente imagina que existam inúmeros delitos envolvendo o trânsito, dos mais simples aos mais complexos, né? Como a gente costuma falar. Isso falou, se a pessoa é pega dirigindo embriagada, ela pode ficar até 1 ano sem dirigir. Mas a gente sabe que todo ano as pessoas renovam as carteiras de motorista, ou pelo menos a atualização da carteira, o registro, no caso aqui de São Paulo, o Detran, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas ficam com esses documentos totalmente irregulares e continuam circulando, porque no caso aqui de São Paulo tem pouca fiscalização. Quantas pessoas são paradas por dia aqui em São Paulo, a não ser que nós tenhamos essas blitz específicas para constatar se a pessoa está embriagada ou não, né? O senhor concorda? Eu concordo e já falei isso, já até fui convidado pela comissão e também pelo batalhão de trânsito para falar sobre isso. Enquanto nós tivermos blitz específicas para combater, por exemplo, a embriaguez do trânsito, os aplicativos hoje já permitem saber onde eles estão, as pessoas já sabem onde estão e vão evitar aquele local. Uma outra coisa constatada em blitz de trânsito é que só verifica a embriaguez, não verifica o restante do carro, se existe droga, se existe transporte de armas ilegais ou de outras questões. Então, é necessária uma integração dessa polícia em saber que a polícia de trânsito não é só a polícia para ver o bafômetro ou para ver a irregularidade da sua CNH, mas também para outras questões. E já dei essa ideia, lanço essa ideia para o governador do estado, de que cada viatura da Polícia Militar, seja de trânsito ou não, tenha um bafômetro, tenha um componente que você possa parar aleatoriamente uma pessoa ou parar uma pessoa que você suspeita de que está embriagada e tenha em mãos a possibilidade de fazer aquele bafômetro ou de então conduzi-la a um distrito policial em flagrante delito pelo artigo 306 do Código de Trânsito, que é a embriaguez ao volante. Então falta uma coordenação para entender que isso é um crime como outro crime comum, como os outros que são combatidos. Mas, como eu disse, é uma questão de Estado, de você elencar dentro do Estado de Direito aquilo que efetivamente é importante para o seu plano de governo. E nenhum governo até agora, seja da União, do Estado, entendeu que isso é uma coisa importante.
Mas porque ela é uma pandemia, assim como nós tivemos a pandemia de Covid. A terceira causa hoje de morte de jovens entre 19 e 35 anos é o acidente de trânsito. Quer no atropelamento, quer no acidente de moto, quer no acidente de várias circunstâncias. Então uma perda para a sociedade de uma juventude ou de pessoas economicamente ativas que poderiam estar produzindo pelo país. E dentro desse sentido, dentro desta situação, não me parece que o governo tenha essa preocupação com essas gerações. Então se mata várias gerações como se fosse numa guerra declarada com outro país, muito mais no trânsito do que efetivamente num combate que está acontecendo, por exemplo, lá na Ucrânia com a Rússia, por exemplo. Então, é uma política de Estado que eu acho que às vezes as pessoas fecham os olhos para isso e deixam de administrar uma circunstância importante. Além do que, se me permite falar, aquelas pessoas sequeladas, elas vão gerar também questões ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, em que elas vão ter que ser reabilitadas, fazer uma fisioterapia que é um custo para o governo. Outras vão ficar inviabilizadas economicamente, vão ter que ser ali amparadas pelo INSS, que também é um outro gargalo importante. Então, como eu disse, tudo está interligado e me parece que o governo não tem nenhum tipo de ambição ou plano efetivo para o combate a essa pandemia, a essa questão das mortes no trânsito por acidentes de carro e de moto. Doutor Maurício Janus, o senhor disse que a pessoa não é obrigada a fazer prova contra si, no caso do bafômetro, mas, por exemplo, se a pessoa é parada e o policial pede para ela abrir porta-mala, fazer uma revista, a pessoa é obrigada a deixar ou ela pode se recusar também? Não, ela é obrigada a deixar, que a gente chama de uma busca e apreensão pessoal, né? A busca e apreensão é aquela que não precisa de um mandado, de uma ordem, basta a pessoa se identificar como um policial. Da praxe policial fazer a revista pessoal e por extensão ao veículo. Então tem que abrir portas, porta-malas, porta-luva. Ele é obrigado a fazer isso. Então, tecnicamente, as pessoas não têm que deixar ou não deixar. É uma obrigação de uma busca e apreensão até para a segurança de todos, né? Pode estar ali naquele veículo transportando drogas, armas, né? Ou outro tipo de ilícito que não só a pessoa embriagada. Então, às vezes, tudo isso junto num combo, mas o que eu acho que é o mais necessário é que a própria polícia, não sendo só a polícia de trânsito, possa ter uma extensão dessas, não blitz, mas a possibilidade de fazer essa busca e apreensão pessoal, desde que ela ache conveniente parar e abordar qualquer veículo que se comporte de uma maneira estranha ou que não, né? Porque, como eu vou dizer e digo sempre, a certeza da punição é que vai fazer com que a conduta das pessoas mude. Se eu vou beber e dirigir e eu tenho certeza que não haverá uma blitz, ou tenho certeza que essa blitz será em um determinado lugar a qual eu não vou passar, eu ainda vou continuar fazendo ou tendo esse tipo de conduta. Ao contrário que se eu tiver a certeza de que eu posso ser parado por qualquer viatura policial, seja da Guarda Civil Metropolitana, seja da Polícia Militar, e essa pessoa possa me autuar, a chance de eu ser pego é maior. Portanto, a certeza da punição é maior e eu vou mudar a minha conduta. E hoje até o celular indica que há blitz, né? Exatamente. As pessoas até acabam se combinando. Olha, tem uma blitz na avenida tal, então Exato. Não passe por lá. Exato. Então tem essa combinação de saber onde está a blitz especificamente. Há alguns anos atrás, havia uma crítica de que as pessoas bebiam e dirigiam porque não tinham transportes públicos. Sim. Não tinha o metrô que fechava em determinado horário, não tinha o transporte coletivo que também passa a não funcionar. Hoje não. Hoje nós temos os aplicativos aí para todos os gostos e bolsos, né? Então, existe a possibilidade da pessoa que sabe que vai dirigir, que vai beber e dirigir, não faça. Então, é uma conduta que ele ainda arrisca porque ele tem certeza que pela amostragem, como é muito pequena, ele ainda vai passar impune e pode, nessa impunidade que eu falo sempre, matar pessoas que não bebem
no trânsito, matar um pai de família que está indo trabalhar enquanto outros estão indo se divertir. Não que isso não seja possível, mas que todos possam, né, galgar o mesmo espaço público com responsabilidade. O que falta é isso, é um olhar para o outro, é uma importância com si mesmo, né, consigo mesmo, que você pode se acidentar e sofrer as consequências do acidente e até morrer, mas acidentar uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Esse é o grande motivo, o grande movel aí dessa luta dos 15 anos da Lei Seca. E doutor, dentro disso que o senhor está falando, o trânsito não é só o motorista, né? O caminhoneiro, aquele que dirige o veículo de transporte também, mas também é o pedestre, também é o ciclista, que nós temos agora uma proliferação, aumento cada vez maior de pessoas com bicicleta, e também os motociclistas. É nesse ponto que eu queria pegar com o senhor. Aqui em São Paulo, a CT faz a estatística, né? É claro que a estatística são números quebrados, mas em média de 1 a 2 motociclistas por dia morrem em São Paulo por causa dos acidentes. Eu pergunto para o senhor, de que forma é possível disciplinar? Eu lembro que quando o Código de Trânsito foi efetivado, lançado em 97, ainda no governo Fernando Henrique, havia uma tentativa de se promover a paz no trânsito. Mas os motociclistas, de que forma eles poderiam ajudar também a disciplinar? Claro que a responsabilidade é de todo mundo, mas eles de que forma poderiam ajudar a amenizar um pouco esse clima violento, e até que o senhor falou da guerra, o clima bélico no trânsito? Exato. Existe um clima bélico mesmo no trânsito, principalmente entre esses componentes todos. No trânsito somos todos pedestres, que eu costumo dizer, né? É o slogan. É o slogan, né? Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer modo, vai estar no trânsito no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas o motociclista, em especial, eu sei que eles vão me ouvir aqui, eles não vão gostar do que eu vou falar, mas é para a segurança deles. Essa sistemática de que eu posso andar no corredor não é uma sistemática interessante, principalmente num país como o nosso, que tem muito motociclista, principalmente nas grandes cidades. Esse conceito que foi feito aqui em São Paulo, eu não vejo em outros estados, dessa chamada faixa azul, que é uma faixa exclusiva para motociclistas em grandes avenidas. Ela ajudou muito a combater essa briga, né, que existia entre motociclista no corredor e motorista. Ela disciplinou, ela fez com que diminuísse efetivamente o número de acidentes. Achei uma tendência que deve ser seguida por outros estados, mas o maior compromisso de tudo é que a formação desse condutor seja no sentido de ocupar espaços e que haja um consciente coletivo de que todos nós estamos ali para seguir no nosso trabalho, no nosso lazer ou na nossa vida cotidiana, e que cada um tem, pela sua condição econômica, uma possibilidade de se transportar, que é a moto, que é o carro e etc. É lógico que o primeiro veículo que a pessoa adquire depois, né, que ela sai do coletivo e tem essa condição econômica, é uma moto. Então, você aumentar a CNH, fazer com que essa CNH seja tirada por esse motociclista de uma maneira mais intensa, que ele seja treinado, realmente importa, e criar uma campanha de conscientização e aumentar essas faixas exclusivas para motociclistas. Acho que é uma boa tendência, deveria ter aqui, por exemplo, na Avenida Paulista, que é um grande eixo entre a zona sul da cidade e a zona oeste. Vejo lá na Avenida Bandeirantes que isso provocou realmente uma redução de acidentes, porque é o que você fala. Hoje, né, vão morrer aí quase 10 motociclistas aqui em São Paulo, e tecnicamente isso vai impactar também na mão de obra, vai impactar nessa juventude que eu falei agora há pouco. Sem dúvida. Doutor, em relação à fiscalização do trânsito, né? Aqui em São Paulo a gente sempre ouviu falar, eu lembro na época quando o presidente da CT era o Nelson Scarigella ainda, ele falava muito sobre a indústria da multa aqui em São Paulo, que as pessoas são multadas e que os marronzinhos da CT, os amarelinhos, eles têm cotas para cumprir, e nós temos também a fiscalização fotográfica. O Brasil hoje está de forma correta fiscalizando o trânsito, ou poderia melhorar ainda mais? Não, a fiscalização ela existe
pelo meio eletrônico, que é o mais eficaz, é aquele em que não fica o arbítrio da pessoa física multar ou não. A pessoa é flagrada numa foto, ou seja, não tem como ele contestar que não fez aquela infração. E, obviamente, que a indústria da multa, não, o brasileiro, por si só, ele é um indisciplinado no trânsito. Ele é uma pessoa que, muito embora tenha a sua formação, ele parece que ele decora as regras de trânsito para passar no exame, mas depois ele esquece completamente e ele entra num surto meio que psicótico e descarregando toda a sua raiva, todas as suas frustrações no trânsito. E, sob esse ponto de vista, existe até um desenho da Disney, muito antigo, em que o Pateta é o protagonista, que ele se torna, né, quando ele entra no carro, um assassino em potencial, uma pessoa má potencialmente, que eu acho que acontece com o motorista brasileiro. Mas a fiscalização em si, ela é boa e não há indústria da multa. Há multas porque as pessoas são indisciplinadas. Então, tecnicamente, a pessoa tem o direito de recorrer, de fazer, etc., mas o motorista brasileiro, ele é mal formado, ele é indisciplinado e ele gosta de correr riscos. Sim. É um comportamento que não é do latino-americano, é um comportamento do motorista brasileiro, que é uma questão cultural que tem que ser mudada. Pois é, por exemplo, quando você está dirigindo numa estrada, né, está na faixa da esquerda, no limite da velocidade, sempre tem alguém que vem atrás e te dá farol para você sair de frente e tal. Então, isso é uma questão cultural. E como que é possível mudar essa questão cultural, doutor? Então, essa questão cultural, ela passa pela formação desse condutor, ele passa também pela certeza da punição e de uma fiscalização hoje que pode ser mais adequada, com fibra ótica em toda a extensão da estrada, por exemplo, para flagrar esse tipo de conduta. É óbvio, né, tecnicamente, que flagrar todas as condutas irregulares é impossível, mas a formação do condutor, eu acho que o jovem que está vindo agora, que até não se liga muito nessa questão do carro, né, antes... na minha adolescência, quando a gente fazia 18 anos, a primeira coisa era tirar a CNH e ir em busca do primeiro carro. Hoje em dia, a juventude não está mais muito ligada nisso. E eu acho que essa nova geração vai fazer com que se diminua mais a utilização do carro do transporte particular por um transporte coletivo, através de aplicativos ou de outros, e que a conscientização daquele que vai tirar a CNH ainda precisa melhorar. Eu acho que existe um comprometimento aí das autoescolas, né, de fazer um exame mais rigoroso, de também fazer uma reciclagem, porém, eu não acredito nisso. Eu acredito que o exemplo, a forma, campanhas de fiscalização e campanhas de conscientização é que vão fazer com que esse infrator ele aprenda aquilo que ele deveria ter aprendido quando ele tirou a CNH. Doutor, e o aumento de valores de multa a essas pessoas? Quando pega no bolso, a gente sabe que muda, né? Claro, um pouco a percepção, mas nós temos já algumas infrações que são caríssimas, né? As pessoas pagam um valor muito alto para isso, mas isso tem sido suficiente para amenizar um pouco essa situação no trânsito? Então, nós achamos, num primeiro momento, que o valor seria um inibidor. É para algumas pessoas, não é para a maioria, eu diria 30%. Uma outra grande parte, que é o que você falou, não tem nem a CNH regularizada, não paga o imposto relativo ao carro, que é o IPVA, não paga a multa, ou seja, essa pessoa não vai se importar com o valor. E para alguns esse valor é irrisório. Sim. Né? Então, quem tem dinheiro paga. Quem tem dinheiro vai pagar, e ele acha que ele pagando aquela multa, ele está adstrito, está livre de obedecer ao trânsito. Ou seja, se eu cometer uma infração de trânsito, eu pago e ponto final. E, na verdade, aquilo é um alerta para que coisas maiores que coloquem a vida dele em risco e a vida das outras pessoas em risco não aconteçam. A multa é um alerta, é um sinal amarelo, ou seja, você está sendo um mau condutor porque passou no sinal vermelho, ou você está em excesso de velocidade, ou você está com o pneu careca, ou seja, você está sendo negligente
né, com as outras pessoas e consigo mesmo. A grande diferença, por exemplo, na embriaguez do trânsito é uma multa pesada, que chega a quase R$3.000, com desconto vai para 2,5, coisa nesse sentido. Além de ter o veículo às vezes rebocado, ter que fazer a reciclagem para depois de suspender a habilitação você ter que efetivamente poder recuperar, etc. Mas uma coisa que eu não vejo, por exemplo, é uma fiscalização com relação à habilitação e com relação ao próprio carro, se o IPVA está pago, se as multas daquele carro estão pagas. Se bem que hoje aqui no município de São Paulo, essas multas estão indo para o CADIM, que é o cadastro de inadimplência da prefeitura, e aí você fica impedido de contratar com a prefeitura, de ter créditos, etc. Que é uma outra forma, né, de coibir o não pagamento da multa, mas que vai gerar o comentário da indústria da multa, ou seja, se arrecada muito com multa, é um valor bastante significativo, mas não se investe na mobilidade, não se investe na segurança do trânsito, não se investe em melhoria das condições de tráfego para que as pessoas não se sintam tão estressadas no trânsito e que possam seguir os seus caminhos comumente sem essa violência toda que a gente assiste todos os dias. Doutor Maurício Januzzi, claro que o senhor já falou que é uma questão comportamental, muitas vezes, do trânsito aqui em São Paulo, mas eu pergunto, quais experiências do exterior poderiam ser usadas aqui? A gente vai, às vezes, viaja, quem tem chance de viajar para outros países sabe que em outros países há um rigor, se o pedestre coloca o pé na rua, o carro já para, independente se tem faixa de pedestre ou não tem. De que forma é possível trazer, importar algumas ações positivas? Então, em alguns países da Europa, em alguns estados norte-americanos, existe a certeza da punição e, mais do que isso, a criminalização da conduta, ou seja, beber e dirigir é crime, passar no sinal vermelho é crime, não respeitar a sinalização horizontal também é crime. E não se sabe de onde surge, que aqui no Brasil a gente nunca vê isso, você está cometendo uma irregularidade, principalmente nos Estados Unidos da América, você acha que está sozinho, você não vê ninguém, né? E aí você aproveita porque não viu ninguém para cometer o ilícito, para cometer infração de trânsito. E de repente surge do nada uma viatura do xerife ou da polícia e te para e te prende em flagrante, te leva para um tribunal de pequenas causas, como a gente diz aqui no Brasil, e a pessoa pode ali se declarar culpada ou inocente. Se ela se declarar culpada, ela já vai ter a perda da sua carteira, a suspensão da sua carteira e uma multa que vai doer no bolso e um apontamento na sua habilitação. Ou seja, isso é a certeza da punição e você ir à frente de um juiz, isso é a criminalização dessas condutas. Lá não são infrações de trânsito normalmente, que o amarelinho, o da CET ou a pessoa que não é um policial militar, que não é um policial, um delegado, faz a autuação. Lá é um caso de polícia, é um crime e que você é levado às barras do tribunal imediatamente. Portanto, é a criminalização e a certeza da punição. Esses dois elementos que vão fazer com que eu tenha uma melhoria, dizendo e narrando que qualquer policial militar, que é o que está na rua ostensivamente, poderia flagrar qualquer que seja a pessoa que estivesse cometendo um crime de trânsito. E aí isso, num primeiro momento, seria de uma melhoria fundamental e também a criação, como existe no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, varas de crimes de trânsito, ou seja, varas especializadas em crimes de trânsito para desafogar e fazer com que esses crimes sejam realmente processados e punidos. Doutor, em um minutinho para a gente fechar aqui a nossa conversa, o senhor fala que o trânsito, muitas vezes as pessoas entram no carro e acabam descontando as frustrações, enfim, as pessoas que não são violentas acabam se tornando violentas por causa da raiva que elas têm de outras pessoas circulando por São Paulo, do caso aqui onde nós estamos. Mas eu pergunto, só para a gente fechar, na subseção do Butantã que o senhor comanda, o senhor tem algum exemplo para nos citar de violência? O que mais chamou a atenção do senhor nesses últimos anos trabalhando com essa legislação de trânsito? Olha, uma das primeiras atitudes que eu tomei quando eu virei presidente da subseção, há 3 anos atrás,
ela fica na Avenida Caxingui 160, que é uma via expressa que vai desembocar numa estrada. As pessoas já entravam nessa avenida como se achavam que estavam já na estrada e não respeitavam o limite de velocidade. Ali foi planejado e foi feito, graças à minha imposição e a minha ida até a CT, a subprefeitura, uma lombofaixa. Ou seja, em frente à subseção existe uma lombada, que é uma lombada estendida em cima com a faixa de pedestres, para as pessoas se conscientizarem de que ali não é a estrada, de que ali eu não posso andar a 100 km por hora, eu tenho que andar a 50 km por hora. Esse foi o primeiro exemplo, o primeiro legado que eu deixei e vou deixar quando sair da presidência da subseção para a região do Butantã, ou seja, aquela região não é uma região que as pessoas devem correr, porque existem pessoas ali que moram naquela região, trabalham na região, é próximo a um fórum regional e existe um comércio intenso, mas as pessoas não respeitavam absolutamente. E mesmo com a lombofaixa, a gente escuta dentro da subseção as freadas, as brecadas, o barulho das pessoas que ainda passam em excesso de velocidade, mesmo com esse inibidor de velocidade. Portanto, falta conscientização, falta fiscalização e falta o poder público encarar que as questões de trânsito devem ser criminalizadas. Perfeito. Doutor Januzzi, muito obrigado pela visita mais uma vez aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço. E aí, venha sempre. Bom trabalho. Eu que agradeço e obrigado a todos. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Maurício Januzzi, advogado especialista em legislação de trânsito, presidente da subseção do Butantã da OAB aqui de São Paulo. A você ouvinte, a você espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.